Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Cosmovisão. Vamos seguir hoje então no nosso estudo de cosmovisões comparadas, certo? Hoje nós trataremos aí de duas cosmovisões. Na verdade, a primeira cosmovisão, por vários autores, não chega a ser considerada como uma cosmovisão, mas muito mais como um sistema filosófico. Já a segunda, sim, ela é considerada unanimamente como uma cosmovisão. Ambas também são herança, digamos aí, do humanismo, né? Então são herança daquela visão naturalista, onde a matéria sempre existiu e a matéria, digamos assim, é a origem de todas as coisas, né? Então nós vimos aí, desde a questão da visão humanista, naturalista, essas duas visões elas vão derivar aí dessa, digamos assim, desse sistema de pensamento. São duas cosmovisões novas também, como nós veremos, né? Elas surgiram aí há pouco tempo, se nós formos comparar com as outras cosmovisões que nós já estudamos. Então, bem-vindos, vamos lá. A primeira cosmovisão que nós vamos falar é o niilismo. Bem, o niilismo, como o próprio nome diz, vem de nada. Nihil, né, em latim, significa nada. Então seria uma cosmovisão ou um sistema filosófico. Aqui o niilismo seria a cosmovisão que eu mencionei com vocês agora há pouco, que vários autores não consideram aí como uma cosmovisão, porque ela deixa de responder algumas perguntas básicas, digamos assim, que uma cosmovisão se propõe a, né? Então, ela vem e ela traz um modo de se relacionar onde a ausência, né? Onde a ausência ela passa a ser o ponto principal dessa cosmovisão. Mas a ausência de quê? O que seria essa ausência, né? Muitos definem também o niilismo como uma falta de encanto. Exatamente como a forma da pessoa ou da sociedade ou da determinado grupo, né, social enxergar os fatores primordiais que ensejam ali a nossa noção de existência. Né? Então, o nada regularia o pós-morte, o nada regularia as relações humanas, o nada regularia o motivo existencial. Então, exatamente essa questão do nada seria a premissa do niilismo. Lógico que a gente vai ver que o niilismo, por mais que ele pretenda se apresentar como um sistema filosófico, e ele é possível como um sistema filosófico, se nós formos transcender esse sistema de pensamentos para um modo de vida, né, aí sim já com uma cosmovisão, a gente vê que isso se torna bastante teórico e bem difícil de se praticar. E nós vamos ver aqui o motivo disso. Então, por isso que a crítica existe de que de que o niilismo não seria uma cosmovisão. Exatamente porque a sua prática seria praticamente impossível, tal qual ele reza na teoria. Tá? Eu vou deixar para vocês aqui, então, dois links. Um vídeo bem curtinho, de 5 minutos, do Dr. Pondé, que eu acho bem legal a respeito do niilismo. Na verdade, ele não vai explicar, ele é uma crítica a respeito dessa filosofia, e uma música para a gente tentar entender aí como que os niilistas, digamos assim, pensam a respeito de algumas questões. Então, deem uma olhadinha aí rapidinho para que a gente possa seguir com a nossa aula. Além desses dois exemplos que eu deixei para vocês, então, né, o vídeo e a música, tem um filme, que é um filme que particularmente eu acho bem divertido até certo ponto, que ilustra bem essa ideia niilista do e daí? Né? Então, assim, e daí que as coisas são dessa forma? Por que as coisas precisam ter explicação? Será que as coisas realmente são coerentes? Eu acho que não. Né? Então, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse filme é bem interessante, né? E ele transpõe uma visão niilista bem legal, né? Então, assim, bem legal para a gente enxergar, não legal do ponto de vista do que ela significa, mas legal do ponto de vista de nós estudarmos, né? O cinema, pessoal, como a gente vai ver aí um pouco mais adiante na nossa aula de Cristianismo e Cultura, é um ótimo termômetro, digamos assim, ou uma ótima ferramenta para nós estudarmos cosmovisões, né? Para que a gente possa entender o que, na verdade, aquelas histórias, né, gravadas
querem trazer para a gente. Então, nesse filme, Guia do Mochileiro das Galáxias, e nas continuações nos livros, né, são 3 grandes tomos, digamos assim, eu teria uma raça de seres super inteligentes, que seriam ratos, né? E esses seres super inteligentes, eles criam um supercomputador porque eles querem responder a uma pergunta, que seria: qual seria a questão última da vida? Né? Então, assim, qual seria o significado da vida? Então, esses ratos, que seriam seres super inteligentes, eles criam um supercomputador, e esse supercomputador ele demora mais ou menos 7 milhões de anos fazendo várias e várias e várias contas para responder essa questão. Qual seria, né, a resposta para a vida? E a resposta desse computador foi 42. Né? Então, assim, o pessoal demora 7 milhões de anos e a resposta do computador é 42. E aí, tipo assim, como assim 42? Né? E aí tem os personagens, tem a trama, né? E esse personagem começa, assim, tem uma série de situações aí na busca desses personagens para tentar entender essa questão dessa lógica, né? Se é que existe uma lógica. E aí, em seguida, um outro computador ainda mais poderoso, digamos assim, é criado. E esse outro computador somos nós. Né? Seria o planeta Terra. Mas os humanos não percebem que eles são engrenagens, digamos assim, desse computador. Né? Então, cada ser humano é um mini computador trabalhando para esse computador maior, digamos assim. Inclusive, só um parênteses aqui, a Terra ela acaba que ela seria destruída para a pavimentação de uma estrada galáctica. Né? Então, para você ver a questão, reforçando a ausência de sentido nas coisas. Mas, enfim, cria-se um computador, então, para que possa se entender a resposta 42. Né? Então, esse computador teria que construir a pergunta. Né? Então, assim, tudo bem, a resposta é 42, a resposta última da nossa vida é 42. Mas qual é a pergunta, então? Né? Então, percebam, eu precisava da resposta. Tive uma resposta que não faz sentido para mim. Então, agora eu vou tentar entender a pergunta. Faço a pergunta. E a pergunta simplesmente é: qual é o resultado de 6 vezes 9? Né? Por isso, 42. Então, eles concluem, no final das contas, que nem a pergunta nem a resposta fazem sentido. Né? Então, assim, a busca inteira por essa questão do sentido da vida, a conclusão é de que não faz sentido, ou nós não conseguimos compreender. Né? Então, essa é a lógica, digamos assim, do pensamento nihilista. Então, essa é a forma, digamos assim, com qual o sistema filosófico do nihilismo ele vai se relacionar com a vida. Né? Então, nem a pergunta, nem a resposta faz sentido. E mais extremo ainda, não faz sentido nem eu me preocupar com a pergunta nem com a resposta. Né? Então, bastaria o hoje, certo? Então, vamos continuar. O niilismo, como a gente já falou, ele seria uma herança, um filho do humanismo, fundamentado no naturalismo. E dessa cria meio esquisita, naturalismo-humanismo, nasce um sistema filosófico com algumas premissas. Então, quais são essas premissas? Bom, a matéria é tudo que existe, isso daí a gente viu no naturalismo. A matéria sempre existiu e a matéria é a origem de todas as coisas e tudo é feito de matéria. O cosmos ele opera de modo hermético, então não há espaço ali para mudanças, né? Então nós já vimos isso também em outras cosmovisões. Não existe uma ética absoluta, lógico, se eu não tenho um absoluto fora do homem ou fora desse universo fechado em si mesmo, a ética seria uma construção, ou na verdade a moral, digamos assim, seria uma construção humana. E por fim, a ausência de livre agência. Né? Por mais que os homens se iludam, digamos assim, que possuem uma livre agência, né? Então, assim, isso não passaria de uma ilusão. Essa parte de que o homem ele faz parte desse mecanismo, isso é o objeto, digamos assim, é o grande objeto de estudo, por exemplo, de Nietzsche, né? Ele que, quando vai falar ali, inclusive, né, do super-humano e tal, do super-homem, ele vai falar exatamente nessa questão da ilusão que o próprio homem constrói sobre a sua livre agência. Ele vai chamar de livre-arbítrio, né? Sendo que o homem ele é parte do mecanismo. O ser humano seria humano demasiadamente
humano. Então, essa linha essa falta de esperança, essa falta de ilusão de que nem mesmo o ser humano seria livre, digamos assim, né, de que quando uma das questões da separação das cosmovisões com o cristianismo, digamos assim, é exatamente a luta pela liberdade do homem ser livre de qualquer opressão, digamos assim, divina, né? Então, assim, a gente vê que, inclusive, isso é extinto dentro do niilismo, porque o homem não teria nem mesmo o livre-arbítrio de uma forma coerente. Todas as escolhas que nós fazemos, ou elas seriam consequências de decisões anteriores a nós, que moldam as nossas decisões, seriam fruto da cultura, digamos assim, da sociedade em que nós estamos inseridos, que na verdade, tomariam ou exerceriam uma pressão absoluta sobre as nossas escolhas, e também por uma questão de causa e consequência. Se o universo ele é hermeticamente fechado, tudo acontece com base em causa-consequência. Então, essa questão do livre-arbítrio, até o livre-arbítrio ficaria perdido dentro desse sistema. Eu quero ler aqui uma definição que Sayre traz, que ela é bem interessante dentro desse estudo do niilismo. Ele fala o seguinte, dentro desses conceitos, né? O ser humano, portanto, é uma mera peça de um maquinário, de um brinquedo complexo, muito complexo, mas um brinquedo de forças cósmicas impessoais. A autoconsciência pessoal é apenas um epifenômeno. A consciência é apenas parte do maquinário. E isso trouxe uma grande dor, digamos assim. Isso trouxe uma grande ausência de significado, né? O significado de tudo ficou confuso, né? Tudo ficou meio estranho, tudo ficou meio esquisito. O homem, ele nem existe. O pensamento, a consciência humana seria parte desse maquinário. A consciência seria fruto exatamente da forma de operação de um universo hermeticamente fechado. Né? Skinner ele fala de que a pessoa não age sobre o mundo, mas o mundo age sobre a pessoa. É exatamente essa forma de pensar que constrói a noção de agência ou a noção de liberdade dentro do niilismo. E isso, se você pensa dessa forma, todo o resto perde o encanto, exatamente. Né? Para que você vai querer se relacionar de uma forma que faça sentido com o seu próximo? Para que você vai querer buscar algo fora de si mesmo? Por que você vai se importar até com você mesmo dentro de tudo isso? Né? Então, o niilismo, ele muito dificilmente, tá? E eu vou falar uma coisa que pode parecer um pouco dura, digamos assim, mas o niilismo muito dificilmente é abraçado por alguém de modo simplesmente racional. Né? A gente vê que muitos dos que defendem o niilismo, eles defendem o niilismo para, na verdade, justificar a forma como ela própria se sente. Né? Então, pessoas que tendem, digamos, aí, a uma depressão, pessoas que tendem a não enxergar encanto no mundo, a não enxergar encanto na vida, pessoas que tendem a não ver a alegria da forma de viver, e aí, independente da cosmovisão que essa pessoa defenda, ela vai procurar algo que vai falar, olha, existe alguma coisa que fala que nada faz sentido e de que isso daqui não é nada. E exatamente são essas pessoas, digamos assim, que vão abraçar o niilismo. Existem vários estudos e várias análises em relação a esse. Muito dificilmente, racionalmente, uma pessoa em um estado normal vai estudar, digamos assim, vamos supor que uma pessoa parasse, uma pessoa bem estranha, parasse e analisasse, vou estudar todas as cosmovisões e vou ver aqui qual a que faz mais sentido para mim. Né? Esse é um raciocínio que a gente estimula que você faça, que a gente incentiva, mas é isso que a gente vê que poucas pessoas fazem esse tipo de exercício. Vamos supor que uma pessoa faça. Dificilmente essa pessoa chegaria no niilismo e falaria, essa daqui é a cosmovisão que responde às perguntas, digamos assim, últimas da humanidade de forma coerente e de forma consistente. Né? Até porque ela deixa vários buracos. Como eu falei, assim, o niilismo nem é visto por muitos como uma cosmovisão em si, mas como um sistema filosófico. Tá? Então, marquem isso, assim, é essa falta de encanto que rege o niilismo.
aqui eu aponto para vocês a primeira contradição do niilismo, certo? E qual seria ela? Se o cosmos é um sistema fechado e qualquer pessoa resulta de forças impessoais, ela não tem como saber se o que conhece é ilusão ou verdade. Né? Se a pessoa vira e afirma de que o darwinismo ele é verdadeiro, mas eu não tenho como prová-lo dentro do conceito de niilismo. Então, assim, dentro do conceito de niilismo, onde não existe nada fora do homem, onde é tudo hermeticamente fechado, e de que, na verdade, aquilo que eu conheço é ilusão, fruto desse maquinário, se eu afirmo, por exemplo, que eu só sei que nada sei, ou, por exemplo, se eu afirmo de que a evolução a forma com que as espécies evoluíram ou chegaram ao estado em que elas estão hoje, e não posso garantir que seria o estágio final de evolução, isso também não passaria, isso não faria nenhum sentido, como nenhuma outra afirmação faria sentido. Afinal de contas, eu não conseguiria ter essa plausibilidade dentro do próprio sistema filosófico. Olha só aqui o que próprio Darwin fala. Sempre surge a terrível dúvida de se as convicções da mente do homem, que se desenvolveu da mente de animais inferiores, têm algum valor ou são realmente confiáveis. Alguém confiaria na convicção da mente de um macaco, se é que há convicções nessa mente? Será que isso não é uma ilusão? Né? Será que isso é um fato ou será que isso é uma construção química da mente? Né? Então, assim, percebam que eu começo a perder qualquer... Não há como eu perceber, não há como eu estabelecer qualquer credibilidade dentro de qualquer sentença. Isso é desesperador. Né? Isso é desesperador. O próprio Darwin, aí pegando, né, o ancestral, digamos assim, do niilismo, quando ele mesmo tem uma dúvida a respeito da segurança, digamos assim, do pensamento do homem, percebam como isso também é um ato de fé. Né? Só que é um ato de fé contraditório com outros, digamos assim, com outras respostas da mesma cosmovisão, o que é bem complexo. Né? Então, percebam como que isso é contraditório com aquilo que se defende no próprio sistema filosófico. Se eu realmente levasse isso à última instância, eu não poderia nem mesmo ter um sistema filosófico. Sayre, ele continua. Se tudo que existe é a natureza, que inconscientemente entrelaça os diversos eventos, se nossas convicções mais profundas são apenas subprodutos de um evento irracional, não haverá a menor base para supor que nosso senso de adequação e nossa fé na uniformidade nos digam qualquer coisa sobre uma realidade externa a nós mesmos. Não tem como eu confiar nem mesmo nas leis da natureza. Nossas convicções não passam de um fato a nosso respeito, como a cor do nosso cabelo. Se o naturalismo for verdadeiro, não temos motivos para confiar em nossa convicção de que a natureza é uniforme. Percebam como que a própria cosmovisão é contraditória e inconsistente com ela mesma. Né? Então, uma outra contradição que nós trazemos é essa. Na prática, ninguém é niilista epistemológico, em sentido pleno. Porém, o naturalismo não permite que uma pessoa tenha razão sólida para confiar na razão humana. Acabamos, assim, em um paradoxo irônico. O naturalismo, nascido na era do iluminismo, foi lançado na firme aceitação da capacidade humana de saber. Agora, os naturalistas descobrem que não podem depositar confiança no conhecimento. Né? E quando o niilismo ele abraça essa visão naturalista e extrema ela, e ele fala, na verdade, de que nem mesmo o conhecimento ele é possível, digamos assim, são os niilistas que vão extremar essa visão naturalista. O naturalista falava e sedimentava a sua confiança na razão, no conhecimento. Chegam os niilistas e falam, olha, nem mesmo isso é possível. Né? Nem mesmo essa visão naturalista clássica é confiável. Então acaba que isso é o que Sayre chama de paradoxo irônico. Né? Então a própria fundamentação do sistema niilista destrói a base do naturalismo, que é a sua própria base. Então, como que o teísmo, por exemplo, ele responde isso? Ele fala que há um espírito racional fora do homem. É exatamente isso que o teísmo pressupõe.
Né? Então, assim, aí o teísmo responde isso de forma coerente, de forma consistente dentro da sua visão. Né? Então, assim, nós podemos chamar o teísmo de uma cosmovisão consistente e coerente. Já não posso dizer o mesmo do niilismo, nem do naturalismo seu ancestral. Trazendo Nietzsche, então, né, um grande nome, digamos aí, sempre ligado a esse movimento, né, filosófico, olha só o que ele fala. É sabida minha exigência ao filósofo de colocar-se além do bem e do mal. Essa exigência resulta de um insight, que fui o primeiro a formular. Não existem fatos morais. O juízo moral tem isso em comum com o religioso. Acredita em posturas inexistentes. A moralidade é apenas a interpretação de determinados fenômenos, mais precisamente uma má interpretação. A moralidade é mera linguagem de signos, mera sintomatologia. É preciso saber do que se trata para dela fazer uso. Olha só o que Nietzsche está querendo falar. Quando ele fala aqui de que, na verdade, o filósofo ele tem que se colocar além do bem e do mal, é porque ele coloca essa divisão ou esse juízo moral como abaixo da capacidade, digamos assim, de filosofar. Ele fala o seguinte, olha, o filósofo deve transcender essa questão de bem e do mal, porque isso não existe, isso é uma convenção social. É isso que ele fala, olha, o bem e o mal, na verdade, é o que ele chama ali de uma interpretação de um fenômeno. Uma má interpretação, diga-se de passagem. Então Nietzsche vai e fala de que não existem fatos morais, não existem absolutos, não existem fatos morais. Sempre vão existir relativos. Sempre vai existir uma relativização moral. É isso que Nietzsche vem e fala. Então, quando ele fala que são a sintomatologia, né, os sintomas sociais, né, então ali a questão dos signos, quando ele fala isso, é a interpretação. Né? Então, por exemplo, se eu pego uma cadeira e quando eu vejo uma cadeira, eu sei que aquilo é uma cadeira, é porque aquele signo, eu sei na minha mente o que constitui uma cadeira. Se eu olhar simplesmente um pedaço de pau com um prato colado em cima, aquilo não vai, na minha mente, me remeter a uma cadeira. Agora, se eu já vejo 3 ou 4 pés ali, né, com uma bancada em cima, aí eu já vou pensar, poxa, isso daqui me liga a uma cadeira. Quando eu falo cadeira, você já vai pensar em alguma coisa, sem eu nem explicar o que é. Você vai pensar em algum objeto aí na sua mente. Isso é a questão do signo com um significado, certo? Que a gente já estudou lá em questão da linguagem, da semântica. Então, ele fala que a moral ela tem a mesma forma de funcionar, digamos assim, do que uma simples construção de linguagem. Nietzsche fala que a moral é uma construção humana e de que, na verdade, uma má interpretação de como que os seres humanos, digamos assim, interagem com o meio à sua volta. Olha só a questão da problemática que surge a partir disso. Mas isso, pessoal, é a lógica quando eu tiro o absoluto moral. Se eu tiro o niilista, querendo ou não, o sistema filosófico niilista, querendo ou não, ele é muito sincero. Né? Então, assim, ele é muito sincero em responder, digamos assim, as suas próprias perguntas, por mais absurdas que sejam as respostas. Isso é o problema de que os niilistas não enxergam. Né? Assim, tudo bem, você está me falando de que realmente você não tem um absoluto moral, como o teísmo, como o cristianismo defende, de que existe um absoluto moral fora do homem. Né? Se você está falando que isso não existe, a consequência lógica, não adianta vir um humanismo, não adianta vir um naturalismo, não adianta vir nenhuma outra forma de a nova era, não adianta vir essas cosmosvisões querer chegar a um outro resultado que não esse do niilismo, que é a moral não existe. A moral é uma construção humana. Né? Então, assim, e ainda é uma má construção. É uma má interpretação dos signos. Tá? Então, assim, isso é uma questão de que o niilismo ele responde. E aí Sartre e fala o seguinte, por que então que a maioria dos naturalistas não é niilista? A gente falou que o niilismo é a herança do naturalismo, né? Então, assim, mas não são todo niilista, eu posso falar que ele é naturalista em essência. Mas eu não posso falar que todo naturalista ele é niilista. Né? Então, por exemplo, essa questão da construção do pensamento, por mais que Darwin tenha tido um insight lá atrás, né? Assim, ele não defendia isso.
Ele já tinha percebido qual era o problema, mas vêm os nihilistas e percebem, olha, a consequência disso é essa. Né? Então Sartre pergunta, por que os naturalistas não são nihilistas todos? E ele responde, a resposta óbvia é a melhor, porque a maioria dos naturalistas não levam o naturalismo a sério. Eles são inconsistentes. Se eu for levar o naturalismo a sério, eu vou cair no nihilismo. Eu vou cair no nihilismo. Não tem escapatória, pessoal. O nihilismo foi a evolução, digamos assim, uma tentativa de se fazer uma evolução consistente dentro do próprio sistema filosófico, por mais incoerente que ele possa ser com a vida prática. E a gente viu que uma cosmovisão, para ser uma cosmovisão, digamos assim, considerada uma cosmovisão, ela tem que ser, pelo menos assim, harmoniosa entre si e consistente do ponto de vista prático. Né? Eu tenho que conseguir viver com isso. O niilista, ele não consegue viver 100% com o niilismo. Não consegue, é impossível. Ainda que um homem existisse sozinho, sem nada, você imagina, se você tem vontade, está passando na rua, tem vontade de comer uma maçã, entra no mercado, pega a maçã, põe no bolso e vai embora. Pode fazer isso. Mas se você fosse niilista de verdade, você faria isso. Né? Você olhou para alguém e não gostou da cara dela, você mata essa pessoa. Isso é um sociopata. Né? Então, assim, mas se você fosse pegar a questão do niilismo, você viveria assim. Uma faixa de pedestre não teria significado nenhum para você na rua. Você poderia atravessar ou não por ali. Você poderia atravessar 1 quilômetro de distância vendo a faixa ali, né, 1 quilômetro do lado, 10 metros de distância vendo a faixa. Né, e poderia ser atropelado por isso. Por que você seria atropelado? Por que você, sendo niilista, não pode pegar no mercado, pegar a maçã e ir embora sem pagar ou dar o tino em alguém no meio da rua porque não gostou da cara dessa pessoa? Porque ela não é harmoniosa, nem consistente com a sociedade. E isso não é um problema social, isso é um problema da cosmovisão. Os niilistas vão falar, porque a sociedade é assim. Mas isso não é um problema social, isso é um problema da cosmovisão. Né? Então, assim, aí como eu estava falando, ainda que você viva sozinho, o próprio niilismo vai ser um problema. O niilismo não é somente um problema do ponto de vista social, ele é um problema também do ponto de vista individual. Né? Então, assim, você pensar que o seu raciocínio não é um raciocínio, né? Ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Né? Imagina você não saber que o que é quente, frio e frio. Né? Que você entrar debaixo d'água você vai morrer afogado e se ficar fora, não. Né? Então, assim, se você levar o niilismo a questões práticas, ele é simplesmente maluco. Sartre continua, então, a sua crítica. Ele fala, ninguém pode viver a vida examinada se o exame conduzir ao niilismo. Pois ninguém pode viver a vida consistente com o niilismo. A cada passo, a cada instante, os niilistas pensam e acham que seu pensamento tem substância e trapaceiam a sua própria filosofia, pois nós já vemos que para o niilismo raiz, digamos assim, o pensamento não tem substância. Então seria, na verdade, uma cosmovisão onde tudo seria possível, onde nenhum ato seria absurdo, nenhum ato não tem um moral. Você poderia casar com sua mãe, por exemplo, com a sua irmã e tal. Isso seria simplesmente tranquilo. Algumas sociedades já foram assim e tal, não sei o quê. Mas e aí você vai entrar numa noção de certo e errado. E você não poderia fazer esse julgamento de moral. Né? Então, assim, tudo seria possível e nada seria absurdo. E é engraçado que todo niilista ele vai ter meta. É muito difícil você ver uma pessoa que não tem nenhuma meta. Nem que a meta seja, acabar com a sua vida. Qualquer meta que seja, a pessoa tem meta. Né? Então, assim, essa é a principal crítica, digamos assim, ao niilismo. Uma outra crítica, digamos assim, seria de que nada pode resultar da falta de sentido. Ou melhor, tudo pode resultar da falta de sentido. O universo não tem significado. Né? Então, nem mesmo essa frase, o universo não tem significado, teria significado. Nada teria significado. Ou, digamos assim, tudo teria significado, afinal de contas, nada teria significado. Então essa questão do niilismo, ele carrega em si uma dificuldade prática muito grande. A partir de qualquer momento que você confiasse em seu pensamento, esse pensamento seria inconsistente em si. Né? Então assim, isso daí levaria, por exemplo, à morte da arte, levaria à morte da sociedade, levaria à morte da cultura, levaria à morte do próprio indivíduo. O niilismo, ele conduz ao sofrimento.
Tá? Então, assim, isso tem, eu repito, assim, isso tem vários e vários artigos, vários estudos, dentro de vários livros é falado. Né? O Francis Schaeffer, ele trabalha muito com essa questão do sofrimento gerado pelo niilismo, né? Ou por essa questão da pós-modernidade dentro do niilismo. Isso, pessoal, basta você enxergar a sua volta. Né? Então, assim, não precisa fazer um grande esforço, digamos assim, exegético para você chegar a essa conclusão. Basta você olhar ao seu redor. A partir do momento, então, de que essa cosmovisão ela carrega em si esse tanto, digamos assim, de inconsistências, essa dificuldade prática, ela vai tentar, digamos assim, se reorganizar. Né? Então, assim, eu começo a ter uma transição, então, do niilismo para o existencialismo. Daí nasce, então, o existencialismo. O existencialismo ele vai nascer da frustração prática do niilismo. Né? Camus, por exemplo, Albert Camus, né, ele vai falar o seguinte: nas profundezas mais profundas do nosso niilismo, eu buscava apenas meios de transcender o niilismo. Né? E qual foi esse meio de transcender o niilismo? O existencialismo. Então, dessa tentativa, digamos assim, de superar o niilismo, eu vou ter duas vertentes, tá? Eu vou ter uma vertente que vai se ligar mais, digamos assim, ao naturalismo, e essa corrente niilista naturalista, digamos assim, ela vai dar origem ao existencialismo ateísta. Eu vou ter, então, o nascimento do ateísmo. E eu vou ter também uma tentativa de superar o niilismo religioso. Né? Então, eu tenho também o existencialismo teísta, que pouca gente conhece. Né? Então, assim, porque realmente ele é bem maluco. Né? A pessoa, para ser existencialista teísta, olha, ela tem que realmente ou não entender nada do que está falando, ou entender tudo e ter uma convicção bem séria do que ela está falando, porque o negócio é bem complicado de se defender o existencialismo teísta, mas ele existe. Né? Ele nasce, basicamente, o seio do existencialismo teísta, ele é o luteranismo. Né, exatamente uma fase em que o luteranismo estaria passando ali por uma questão praticamente de morte, né, espiritual. E ele simplesmente era um conjunto de regras, um conjunto de ritos, um conjunto de práticas que conduziam ali basicamente um conjunto de regra moral. E nasce, então, alguns pensadores ou teólogos, digamos assim, dentro desse movimento que tentam trazer de novo o subjetivismo para dentro do luteranismo. E aí vai nascer o existencialismo teísta. Tá? Então, grandes nomes vão surgir, né, como Camus, Sartre, Heidegger, Kierkegaard, por exemplo. Esses nomes vão surgir dentro desse contexto. Então, perceba que eu vou estar falando com vocês agora, a partir, né, em seguida, já de um mundo pós-guerra. Né? Então, o niilismo também ele é uma questão bem importante, ele vem nessa alta mudança do mundo pela tecnologia, né, final de 1800, 1900, começo de 1900, né, então ali o mundo está se transformando absurdamente, e ali no pós-guerra, já por volta de 1950, no período da Primeira Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, não preciso nem falar, né, que o niilismo ele foi uma cosmovisão, um sistema filosófico muito adotado, né, mas passado ali basicamente esse período do pós-guerra, né, das duas grandes guerras, meio que as pessoas vão tentar reestruturar o seu sentido de vida. Né? E aí é esse o berço, digamos assim, do existencialismo. Vou trazer aqui para a gente começar as nossas discussões, os nossos estudos sobre o existencialismo. É um grande pensador, um grande filósofo, digamos assim, desse movimento, que foi Sartre. Né? Então, vamos aqui dar uma olhada aqui dentro do seu texto Náusea, né? Um trechinho. Toda coisa existente nasce sem razão. Prolonga-se por fraqueza e morre por acaso. Reclinei-me e encostado fechei os olhos, mas as imagens logo alvoroçadas vieram em um salto. Encheram-me de existências os olhos fechados. A existência é uma plenitude que o homem nunca pode abandonar. Bem sabia que aquilo era o mundo que de repente se mostrava todo nu. E eu, em um acesso de raiva,
diante desse estúpido e absurdo ser. Então, percebam já de início aqui como que o existencialismo ele tem as suas raízes no niilismo. A falta de razão, digamos assim, para se vir à existência e para se deixar de existir, e tudo aquilo que regula o mundo, digamos, não teria sentido. E, além do mais, a essência da existência seria algo intrínseco da pessoa. Então, novamente, cada um acha o seu próprio ser em si mesmo. E aí, mais ainda, a pessoa, ao tentar achar ela mesma em si mesma, não pode nem mesmo confiar nesse raciocínio, afinal de contas, o raciocínio seria apenas uma ilusão. Percebam a complexidade de sustentar uma cosmovisão como essa. Deixo aqui também duas músicas, por exemplo, que espelham aí a visão existencialista para a gente conversar um pouquinho a respeito. Como já falamos, o existencialismo ele foi então uma resposta ao niilismo. E a gente divide ele em dois blocos. O existencialismo ateísta, que foi uma resposta, que foi algo mais aproximado ao naturalismo, e o existencialismo teísta, que foi algo muito mais aproximado, digamos assim, do teísmo. Muito embora a gente vai ver de que a base, digamos assim, do existencialismo teísta não foi tanto o teísmo, mas muito mais o deísmo. Se a gente for olhar para analisar mesmo, ele é muito mais, ele tem as suas raízes, digamos assim, muito mais fincadas no deísmo do que no próprio teísmo. Vamos começar então com o existencialismo ateísta. Ele vai responder algumas perguntas ali, uma daquelas 8 perguntas, 5 das 8 perguntas, da mesma forma que o niilismo. Então, o que é a realidade primordial, o que é real de fato, o que acontece com quem morre, por que é possível saber alguma coisa, como sabemos o que é certo e errado, qual o significado da história humana. Então, isso daí vai ser respondido, eu falei niilismo, mas perdão, vai ser respondido da mesma forma que o humanismo. Então revisitem lá a aula, por exemplo, do humanismo e você vai ver que o ateísmo ele vai responder essas perguntas da mesma forma com um enfoque naturalista, certo? Resumindo para vocês aqui, a matéria existe eternamente, Deus não existe, a morte é a extinção da personalidade e da individualidade, por meio da razão humana inata e autônoma, incluindo os métodos da ciência, podemos conhecer o universo, lembrando que esse conhecimento não é seguro. O cosmos, incluindo este mundo, encontra-se em estado normal, não temos efeito de queda. A ética se relaciona apenas com os seres humanos, lembrando que a moral é uma construção social. A história é o ciclo linear de acontecimentos ligados por causa e efeito, mas sem propósitos. Algumas perguntas que eu teria respostas diferentes dentro do existencialismo ateísta. Bom, a primeira delas seria em relação à natureza da realidade externa. Qual é a natureza da realidade externa? Isto é, do mundo à nossa volta. Sayre responde essa pergunta da seguinte forma. O cosmos é composto unicamente de matéria, mas para os seres humanos a realidade aparece em duas formas, subjetiva e objetiva. Eu não tenho essa divisão lá atrás. Então, um homem, ele meio que ele seria, digamos assim, da mesma espécie que a matéria à sua volta, e de repente nasce uma coisa estranha chamada consciência, e meio que ele é expulso do próprio universo, ele se torna um ser diferente de todo o resto. Então o que seria essa questão do mundo subjetivo? Seria o mundo da mente. Então seria a apreensão do que vai se chamar de não eu. Quando eu começo exatamente a ter consciência daquilo que me cerca, das pessoas que estão à minha volta, então eu começo, digamos assim, a ter consciência. Um neném, quando ele nasce, por exemplo, ele começa ali a construir o que a gente chama de consciência. Ele começa a se diferenciar do meio, ele começa a ver que ele é uma pessoa diferente do que o cerca, tal. Tudo isso, então, seria algo, a parte subjetiva, digamos assim, da realidade humana. Já a parte objetiva seria a matéria. O que é o ser humano? O ser humano seria, então, uma máquina complexa. A personalidade é a inter-relação de propriedades químicas e físicas que ainda não entendemos por completo. A existência precede a essência, só para os seres humanos. As pessoas fazem de si mesmas o que são. Olha só, as pessoas fazem de si mesmas o que são. Isso é um conceito totalmente antibíblico do que é o ser humano.
né? E assim também é um conceito muito radical em relação às outras próprias cosmovisões, né? Então, assim, o existencialismo ateísta, né, com base ali no niilismo, ele vai falar que o ser humano ele se constrói, né, e de que, na verdade, não teria um conceito definindo o que seria ser humano. Essa personalidade, lógico, fruto da consciência, ela é um processo químico, né, e físico ali, topo-geográfico, né, onde o meio influencia a pessoa. Então, num processo, digamos assim, exógeno, né, de construção. Isso ainda sem contar de que ele vai falar aqui de que a existência ele vai proceder à essência. É lógico, porque se a essência eu construo ao longo da minha existência, a existência ela tem que surgir antes da essência. Não existe algo que defina o ser humano antes dele vir a existir. É isso que Sartre fala quando a existência precede a essência. Né? Enquanto que nós cremos que a essência precede a existência. O ser humano ele é um ser humano independente da existência hoje de um ser humano. Deus ele é Deus independente se eu existir para interpretá-lo como Deus. Né? Então, assim, o ateísmo ele vai falar exatamente o contrário. Ele vai falar de que a existência ele precede a essência. Sartre ele continua: se Deus não existe, há pelo menos um ser em quem a existência precede a essência, em ser existente antes de poder ser definido por qualquer conceito. Este é o homem. Em primeiro lugar, o homem existe, cresce, entra em cena e só mais tarde define a si mesmo. É a grande questão, né? A máxima, as ações fazem um homem, enquanto que a gente já viu, né, de que o homem é um homem independente de suas ações. Independente se ele é socializado, independente se ele é inteligente, independente se ele tem educação, independente se ele viveu com lobos, independente se ele viveu sozinho numa ilha deserta, ele continua sendo homem. Né? Então, ideias como a educação faz o homem, de que como os homens fazem a si mesmos, né? Então, assim, não. Mas dentro do conceito do ateísmo, sim. Então, vejam como as coisas estariam ao reverso, digamos assim. Dentro do próprio ateísmo, o movimento não era, digamos assim, muito alinhado em relação a essas questões. Né? Eu posso ter, por exemplo, Dostoiévski falando o seguinte: 2 e 2 são 4. A natureza não vos pede licença. Um muro é realmente um muro. Meu Deus, que tenho eu com as leis da natureza? Está claro que não romperei esse muro com a testa. Se realmente não tiver forças para fazê-lo. Toda a obra humana realmente consiste em apenas que o homem, a cada momento, demonstre a si mesmo que é um homem, não uma tecla. Né? Então isso daí, na verdade, está na obra Memórias do Subsolo, em que, na verdade, Dostoiévski ele vai apresentar ali a noção do homem submerso, né? No homem, no subsolo, do homem ali no escondido, onde ele tenta romper com essa lei bruta da natureza, digamos assim, onde 2 e 2 são 4, mais que isso, mas ele quer transcender esse desespero, né? Então ali o homem do subsolo, existe uma pregação bem interessante do pastor Jonas Madureira, que ele vai exatamente explorar essa obra aí de Dostoiévski. Vou deixar o link aqui também para vocês assistirem, e ele vai explorar como que esse homem do subsolo, preso ali nessa questão da tentativa de transcender a essas leis da natureza, se perde em um completo desespero. Né? Como que isso deriva de e quando não deriva, provoca uma doença profunda na alma, né? E no espírito do ser humano. Sartre ele vai falar o seguinte: se eu descartasse Deus, o Pai, teria de haver alguém para inventar valores. Você deveria tomar as coisas pelo que são. Ademais, dizer que nós inventamos valores significa nada mais que isso. A vida não tem nenhum significado a priori. Né? Então, assim, se eu não tivesse Deus dando significado para todas as coisas, eu deveria simplesmente tomar as coisas pelo que elas são. Mas não é assim, nós inventamos os valores das coisas, então nada existe, nenhum significado existe antes que o homem dê significado àquela coisa. Antes de você surgir, a vida não era nada. Cabe a você dar significado a ela. O valor não é nada mais que o significado escolhido por você.
Então, isso daí abre espaço exatamente para vários dos movimentos que nós vemos na nossa atualidade. Né? Então, assim, um menino pode ser uma menina pode ser um menino. Bom, você não precisaria exercer o mandato cultural de Deus, né? No trabalho, na sociedade, você poderia simplesmente se excluir de tudo e viver num modo solitário no seu próprio planeta. Você não precisaria, na verdade, honrar os compromissos sociais, porque, na verdade, você significaria a sua própria vida, você poderia ser exatamente aquilo que você bem entendesse, independente dos outros que te cercam, né? Enquanto que a gente sabe que isso lógico, nunca em detrimento da personalidade, não é isso que a gente está falando, são coisas bem distintas. A gente está falando de significado e de essência, né? Então, assim, a gente sabe que sem essa malha por trás da sociedade, naturalmente ela vai romper, naturalmente ela vai esgarçar e naturalmente ela vai se romper. Né? E é isso que nós temos visto. Então, esse rompimento do tecido social, ele vem exatamente desse tipo de construção. Né? Então, quando eu tenho essa liberdade em mim mesmo, embora nós acabamos de ver aqui, por exemplo, o sofrimento, né, do homem do subsolo, como ele sofre exatamente tentando buscar essa liberdade. Então, o Dostoiévski, ele mostra ali a tentativa dentro do existencialismo, né? Muito embora Dostoiévski ele mesmo se declarasse um deísta, né? Mas enfim, ele também é posto ali dentro do ateísmo, porque a sua própria obra permite nós colocarmos ali ele nas duas posições. Então, assim, a gente vê ele tentando ainda alcançar algo, né? A gente vê ele tentando transcender. Então, assim, e por outro lado, a gente vê Sartre falando que você é livre de qualquer forma e não precisa transcender a nada. Basta você dar o seu próprio significado, seja a si mesmo, seja as coisas que estão ao seu redor. Um outro exemplo que a gente pode citar dentro do existencialismo ateísta seria os irmãos Karamazov de Dostoiévski e A Peste de Camus. Né? Então, se eu pegar essas duas obras, eu vou ver como que, na verdade, eu tenho modos de percepção a respeito do que seria o homem ou do que seria a moral, de como que eu aprendo, do que seria a realidade dentro do próprio ateísmo. A gente viu que o deísmo também ele tinha muito disso, de que praticamente cada deísta poderia fazer a sua própria religião. Né? Então aqui o ateísmo também ele não é uniforme dentro dos próprios ateístas. Lógico, existem premissas que são compartilhadas por todos, mas ainda assim há uma grande distinção, por exemplo, quando eu vou falar de moral. Então Dostoiévski, por exemplo, na obra Os Irmãos Karamazov, ele tem lá, por exemplo, a figura de Ivan, né? Ivan Karamazov, e Ivan é autor daquela célebre frase: se Deus está morto, tudo é possível. Né? Então ele vai concluir dentro do seu raciocínio de que a ética ela seria inexistente, né? De que exatamente eu não poderia ter um conceito de bem e de mal. Né? Então essa é a noção, por exemplo, defendida por Dostoiévski, aqui brevemente falando. Já, por exemplo, o Camus dentro da Peste, se eu pego lá o Jean Thoreau, por exemplo, que é um dos personagens, ele vai falar exatamente o contrário. Eu tenho personagens que ilustram várias facetas digamos assim, da personalidade humana, né? E aí, basicamente é o seguinte, se o mal ele é possível, digamos assim, o bem também seria possível por si só. Então eu teria lá personagens maus dentro do livro, né? A Peste seria uma cidade, Oran. Então na cidade de Oran, de repente chega uma peste. Então ali ele já tenta mostrar a arbitrariedade de tudo, né? Então a peste não era possível saber que a peste chegaria, e da mesma forma a peste ela vai matar as pessoas sem escolher, né? Então assim, sem avisar antes quem vai matar, né? Então assim, independente de sexo, de raça, de credo, ela sai matando de modo arbitrário. Então assim, dentro dessa cidade eu vou ter personagens que seriam maus, personagens que seriam bons, mas por maus interesses, personagens que seriam bons, mas por boas motivações, digamos assim. Então, praticariam o bem, como Jean Thoreau, por exemplo, e o Dr. Hill, eles praticariam o bem por acreditarem, por ser a essência deles. Né? Então, eu teria Dostoiévski falando que não poderia, na verdade, existir o bem e o mal,
de que a ética seria impossível e eu tenho que me, por exemplo, defendendo a ética dentro de um universo onde as pessoas, dentro daquele contexto onde o ser humano se faz, uma pessoa poderia se fazer má e outra pessoa poderia se fazer boa, né? Então, assim, isso também seria a forma, os ateístas não teriam, digamos assim, um consenso em relação a isso. Lembrando que seria muito difícil julgar o que é bom e o que é mal sem um contexto absoluto fora do próprio homem do que é bom e do que é mal, sem o absoluto de bem e de mal, do que seria bom, né, e do que seria ruim. Então, essa questão a gente pode ver dentro do próprio ateísmo como que seria diferente. Então, o ateísmo, o existencialismo ateísta, ele leva ao solipsismo. O que seria isso? Cada pessoa, ela determinaria o seu centro de valores, né? Então, eu teria tantos conjuntos de valores como a quantidade de pessoas que existem, né? Então, essa questão é um problema. O solipsismo, ele é um problema do ponto de vista social, né? Então, assim, se eu também nunca poderia escolher o mal, digamos assim, o bem perderia o seu significado. Se eu não tivesse bem e mal, por exemplo, dentro de Dostoiévski, na verdade, o bem ele não teria nenhum significado, né? Nem o mal, nem o bem. Então percebam como que isso ele é difícil de sustentar mesmo, né? Então, assim, nunca existiria o mal seria a passividade de não fazer nada. A partir do momento que você faz qualquer coisa, se aquilo dali é o seu conjunto de valor, você estaria fazendo o bem. Não importa se a pessoa ao seu lado estivesse julgando aquilo como o mal, né? Então, respondendo a outra pergunta, daquelas perguntas centrais da cosmovisão, que compromissos centrais pessoais e que guiam a vida são consistentes com essa cosmovisão, há uma pergunta bem interessante dentro de uma pesquisa de Oxford, né, da Oxford Research de 2005, eu já citei ela quando estava falando do deísmo, e ela fala o seguinte, quando ela vai falar do ateísmo, ela fala: o compromisso central de cada existencialista ateu pleno é consigo mesmo. Então, o compromisso central de cada existencialista ateu, o existencialismo ateísta, é consigo mesmo. Lógico, não é com a sociedade. Enquanto que a gente sabe que o teísmo fala que a sociedade é um mandato cultural. A vida social é um mandato cultural. Né? Um homem viver isolado não é o que Deus determinou para o homem. Né? Então a gente vê aqui, na verdade, como que essa centralidade em si próprio ela é tão distante da cosmovisão teísta. Como que o ateísmo, defendendo que o compromisso pessoal com cada um é consigo mesmo, é tão distante do teísmo. O ateísmo também, modernamente, ele tem sido, não tão modernamente assim, mas, digamos assim, no século passado, ele foi uma grande bandeira levantada por vários cientistas. Né? Enquanto que a gente já viu aqui como que ciência e fé, elas não só não se contradizem, como também são complementares. Né? A ciência, ela serviria à fé, né? Mas, na verdade, o ateísmo, numa tentativa, digamos assim, numa tentativa de parecer mais racional ou parecer livre de qualquer credo, enquanto nós já vimos também que não existe isenção de valores em ciência, não existe uma ciência livre de qualquer credo. A gente já viu isso daqui bem fortemente também. Né? Então, assim, o ateísmo ele foi abraçado por vários cientistas, né? Stephen Hawking, Richard Dawkins, né? E Dawkins, por exemplo, falando aí dos nomes que mais levantaram a bandeira, muito embora Hawkins ele tivesse várias falas, vários relapsos, digamos assim, minimamente deístas, né? Dawkins ele defende firmemente aí a questão do ateísmo. E aqui, por exemplo, vamos deixar aqui, por exemplo, alguns pontos de consideração que conseguiriam, digamos assim, refutar essa visão. Alvin Plantinga, ele escreveu um livro chamado Dawkins, Uma Confusão, de que ele vai falar exatamente sobre esse ponto de vista, dessa tentativa de Dawkins defender o ateísmo. Ele fala o seguinte: apesar do fato de seu livro ser em grande parte filosófico, Dawkins não é um filósofo. Entretanto, mesmo levando isso em conta, muito da filosofia que ele propaga é simplória, na melhor das hipóteses. Poderíamos dizer que suas filosofadas estão, no máximo, no nível de um estudante do primeiro período, mas isso seria injusto com o estudante. Né? Então, assim, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Dawkins ele não vai falar sobre a inexistência de Deus com base em pressupostos científicos. Então, ele é um cientista
mas ele não defende, ele não consegue defender em pressupostos científicos a inexistência de Deus. Assim como eles falam que os teístas não conseguem ter pressupostos científicos para defender a existência de Deus, eles também não têm para falar sobre a inexistência de Deus. É por isso que a Plantinga fala que isso aí, na verdade, é muito mais um conjunto filosófico de crença do que algo científico. E ele fala que Dawkins ele é um péssimo teólogo, né? Então, assim, quando eu tenho um teólogo falando sobre filosofia, por exemplo, como o Plantinga muitas vezes faz, que é um cientista e filósofo, você vê a coerência e o poder das suas palavras. Quando eu tenho, por exemplo, Dawkins falando, ele fala absurdos do ponto de vista teológico, né? Ele fala, na verdade, coisas que a teologia não afirma, ela distorce totalmente, ele não entende o que a teologia vem e fala. E muitos daqueles também que não entendem, que nunca abriram uma Bíblia, pegam aquilo que Dawkins escreve e falam, isso daqui é verdade, por ignorância também. Né? Então é isso que Plantinga, por exemplo, ele chama muita atenção em relação às obras de Dawkins. Um outro livro que eu acho bem interessante também em relação a que ainda tem Dawkins ainda como pano de fundo é um livro chamado Cartas a Dawkins, do Robertson. A tática de argumentação mais utilizada por Dawkins se aproxima muito mais da retórica, ou tal como a expressão cunhada certa vez, a arte de argumentar sem necessariamente ter razão, do que uma elaboração lógica, coerente e principalmente consciente da contribuição de outros pensadores à discussão. Então, ele vai na mesma linha de Plantinga e fala, olha, o esforço de Dawkins é muito mais linguístico, né, do que propriamente coerente, do que propriamente científico, do que propriamente qualquer outra coisa. Dawkins ele tenta argumentar, né, ele tenta usar de retórica, ele tenta convencer mesmo sem ter razão. Ainda Robertson, no mesmo livro, ele fala o seguinte, a diferença não é em termos de ciência, mas em termos de filosofia e crença. Aqui ele está falando em relação ao cristianismo e ao ateísmo. O perigo da posição que o senhor está defendendo, Richard Dawkins, é que quer enfiar uma cunha entre a ciência e a religião, ou seja, ele quer separar a ciência e a religião, o que não é separado, para se ajustar à sua própria filosofia. Certamente, nisso, o senhor se junta a alguns fundamentalistas religiosos. Né? Então, o que ele está falando? Olha, Dawkins ele é um fundamentalista religioso. Da mesma forma como eu tenho cristãos que tentam separar ciência e religião, que tentam separar razão e fé, né? Dawkins também tenta. Então, ele compara Dawkins aí a esses fundamentalistas religiosos. Mas a sua posição é filosófica, não científica, aquilo que Plantinga já tinha falado. Pondo em termos mais claros, o motivo pelo qual o senhor é um ateu não é porque foi levado a isso pelo fato científico, mas porque é a sua filosofia. O senhor usa a ciência para justificá-la, mas muitas pessoas religiosas também usam a ciência para justificar a posição delas. A questão não é a ciência, mas antes as pressuposições que trazem a esta. Então percebam como isso quando a gente olha sobre esse aspecto, fica muito claro. Né? Na verdade, o ateísmo é defendido, o ateísmo científico, né, que é como é chamado assim, ele é defendido muito mais como um sistema filosófico do que um sistema científico. Né? Então essa questão da defesa ateísta por Dawkins, que ele propaga em seus vários livros sobre o tema, ele tenta muito mais justificar a sua crença filosófica de um modo mal executado pela ciência do que o contrário. Enquanto que muitos pensam de que ele usa a ciência para justificar, né, o seu ateísmo. Não é isso. Né? Então, assim, Dawkins nunca conseguiu fazer isso. Alistair McGrath, também escrevendo sobre Dawkins, fala o seguinte, mas Dawkins também confessa que, se há algo que aparentemente tende para além do mundo natural, tal como ele é imperfeitamente compreendido atualmente, nós, naturalistas, né, esperamos eventualmente compreender essa coisa e acomodá-la ao natural. Fica claro, então, que todo dado é filtrado por uma visão de mundo, cosmovisão, e não refuta nem apoia uma tese por si só. Como o teólogo McGrath diz, sem aparentemente percebê-los, Dawkins simplesmente trata as evidências como algo a ser espremido no seu arcabouço teórico. Então ele modifica as evidências, ele tenta apresentar aquilo que ele diz que é ciência dentro do seu pressuposto filosófico. E isso não é justo. Né? Isso não é justo nem com o que lê de modo ignorante, isso não é justo para justificar, isso não é justo para trazer a fundamentação, né, da sua posição. Então percebam como que o próprio ateísmo ele é inconsistente.
né? Ele não tem fundamento sólido, né? Então, assim, embora o discurso que nós escutamos muitas vezes do ateísta é de que ele está ao lado da ciência, de que a ciência se opõe à religião. Isso também, pessoal, é um dos maiores engodos já inventados. A gente já viu que vários cientistas, os principais cientistas, eles eram teístas, né? Então, assim, a teologia ela sempre foi a mãe de todas as ciências, né? Isso é uma visão muito moderna, digamos assim, de tentar separar a razão e a fé. E hoje, muito mais, Dawkins ele é tido como um filósofo, ou um cientista, como queira, atrasado em suas argumentações. Hoje eu tenho muitos cientistas aí que estão voltando e retornando a essa questão da união entre a ciência e a religião. Então, esse intervalo de tempo e as fundamentações de Dawkins também já estão em muito tempo defasadas e atrasadas. Por último, voltando aqui ao Robertson, na sua obra Cartas a Dawkins, ele fala o seguinte: o senhor afirma que os naturalistas creem que tudo é físico. Penso em um químico altamente inteligente, que quando desafiado sobre isso, admitiu que amor, ódio, beleza, espiritualidade, etc., eram tudo, por fim, só reações químicas. Isso me parece um ponto de vista minimalista e profundamente deprimente do universo e da vida humana. Naturalmente, se o senhor não pôde prová-la, bem como comprovar que não havia nenhum Deus pessoal, então acho que teríamos de conviver com isso. Mas o senhor não pôde. A sua hipótese de que o universo é somente físico é uma hipótese. E uma hipótese que é grandemente baseada em sua auto-ilusão. No original é wishful thinking, né? Naquele seu pensamento desejoso. É como você gostaria de pensar. Né? Então é isso, ele tenta justificar a sua crença com base em seu sistema filosófico. E eu deixo aqui, por exemplo, alguns livros, né, estão aí embaixo, que vão falar bastante a respeito dessa questão do ateísmo. Né? Como que o ateísmo, na verdade, ele é inconsistente enquanto uma cosmovisão. Lewis, por exemplo, no seu livro Deus no Banco dos Réus, ele tem uma frase que é bem interessante, que ele fala o seguinte: os ateístas expressam a sua fúria, a sua raiva contra Deus, embora eles não creiam que Deus exista. Isso é uma coisa muito engraçada, né? Então, assim, imagina que eu penso que não existe uma pessoa que está aqui na minha frente. E eu começo a brigar com ela, começo a discutir com ela, mas eu afirmo que ela não existe. Então imagina como seria ridículo eu imaginar, né, eu brigar com algo que eu imagino que não existe. Né? Então, assim, é isso que os ateístas fazem. Agora, pessoal, passando aqui um pouco já para o existencialismo teísta, né? Como eu falei para vocês, uma questão que eu particularmente tenho uma grande dificuldade até assim, ele é muito complexo de se entender porque ele é confuso em si mesmo, né? Então a gente tem um grande nome aí do movimento que foi Kierkegaard, né? Sartre, ele vai definir o existencialismo teísta da seguinte forma: o existencialismo teísta surgiu de raízes teológicas e filosóficas bastante diferentes da contrapartida teísta, a gente já falou sobre isso. Foi a resposta de Kierkegaard ao desafio do niilismo teológico, a ortodoxia morta de uma igreja morta. Como eu falei, ele era luterano. Deus fora reduzido a Jesus, reduzido pura e simplesmente a um bom homem. Então, na verdade, em um primeiro momento, a gente vê aqui como que o existencialismo teísta, ele tende a ser basicamente aquela questão que vocês já ouviram, né, do Jesus histórico, tal, da humanidade, da materialidade, digamos assim, da Bíblia. O que eu acho extremamente contraditório. Né? Então, assim, seria como se a Bíblia fosse... Jesus existiu, mas existiu como um homem. Né? Então, assim, isso para mim não... Esse nome, existencialismo teísta, para mim tinha que ser existencialismo deísta ou qualquer outra coisa, né? Por isso que eu falo da minha dificuldade em entender essa forma de se expressar. Então, os elementos mais característicos, continua Sartre, do existencialismo teísta não estão preocupados com a natureza do cosmo de Deus, mas da natureza humana e a nossa relação com o cosmo e com Deus. Ou seja, o existencialismo teísta não é centrado em Deus, ele é centrado ainda no homem, como é o existencialismo ateísta. Né? Quando a gente viu lá que o compromisso central do existencialismo ateísta, do ateísmo, era o próprio homem, aqui no existencialismo teísta também não muda. O compromisso central do existencialismo teísta continua sendo o próprio homem. Ao contrário do teísmo, que logicamente é Deus.
Então, quais seriam os 6 principais pontos aí do existencialismo ateísta? Primeiro, Deus é o criador de todas as coisas, o que já seria um contrassenso, né? Assim, Jesus seria simplesmente um homem, mas Deus seria Deus, né? Mas enfim. Deus é transcendente, imanente, pessoal e bom. Os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles creem até certo ponto nos efeitos da queda também, então por isso eles transcendem o deísmo, tá? Até aqui nesses 3 primeiros pontos, eu poderia até deixar isso dentro do deísmo, mas quando eles falam que os efeitos da queda são reais, né? Então assim, isso já transcende ali a questão do deísmo e passa já para algo mais parecido com o teísmo. Eles creem numa ética fundamentada no caráter divino e no compromisso central com o reino de Deus. Agora, tudo isso ele é muito contraditório a partir do momento em que eu tiro Jesus de cena, por exemplo. A partir do momento que eu tiro o compromisso central da minha preocupação com Deus e com o cosmos e me centro na preocupação do homem e como ele se relaciona com isso, toda essa aparente semelhança com o teísmo, digamos assim, ela rui, ela cai por terra. Olha só como isso vai ficar claro aqui respondendo algumas perguntas, né? Então vamos lá, por que é possível saber alguma coisa dentro do existencialismo teísta? Ele coloca assim, Sari, os seres humanos são seres pessoais que quando chegam à plena consciência, olha só, quando chegam à plena consciência, descobrem estar em um universo hostil. Se Deus existe ou não é uma questão difícil de ser resolvida, não pela razão, mas pela fé. Então, primeira coisa. Kierkegaard, por exemplo, e aí Schaeffer vai pegar pesado em relação a isso, né, em relação a Kierkegaard, tanto que ele é posto como a questão da linha do desespero, né, da divisão entre razão e fé. É isso que eu tenho no existencialismo teísta. Eu não tenho conhecimento de Deus pela razão no existencialismo teísta. Deus é uma questão simplesmente de fé. Tá? Então, assim, percebam como que isso já diferencia bastante aí o existencialismo teísta do teísmo, né? Então, assim, eu tenho essa questão. E o homem, digamos assim, ele só vai chegar a ser homem de novo por meio da sua consciência. É aí que ele vai aí que ele vai conhecer o bem e o mal, aí que ele vai começar a se construir como homem. O que, de novo, ele tenta atenuar aquela questão de que o homem se faz por meio de suas ações, mas na prática é isso. Ele fala que o que faz o homem ser homem é a sua consciência, enquanto que isso não é a visão teísta. O existencialismo teísta não começa com Deus. Essa é a principal variação em relação ao teísmo, é o que Sari fala. Então ele fala, olha, o existencialismo teísta começa pelo homem. Ele está preocupado com os sentimentos do homem, né? Kierkegaard, por exemplo, vai escrever sobre o sofrimento, sobre a solidão, né? Então, assim, ele vai escrever sobre uma série de questões voltadas a quem? O homem. Né? Então, assim, toda a forma de raciocinar teologicamente dentro do existencialismo. Por isso que está escrito existencialismo teísta, né? Mas não é um teísmo existencialista, é um existencialismo teísta. Ele começa com o existencialismo. Então, esse prejuízo de eu separar razão e fé, de eu falar que Deus e tudo que é de Deus eu só conheço pela fé, e a razão não alcança esse aspecto, digamos assim, e de eu estar centrado no homem, é o que define o existencialismo teísta. Como podemos saber, então, o que é certo e o que é errado dentro do existencialismo teísta? Bom, Sari fala o seguinte, o que é pessoal tem valor. Né? Então, assim, perceba que para ter valor, lógico, se a ênfase é no subjetivo, se a ênfase é na pessoa, eu crio uma interdependência entre Deus e mundo. É aí que surge aquela teologia do Deus está morto. Então, na verdade, Deus ele só tem razão de existir enquanto a sua criação permanece existente. A partir do momento em que o homem, digamos assim, deixasse de existir, Deus também deixaria de existir. Né? Então, essa teologia do Deus está morto, na verdade, ela vai falar que Deus até seria Deus, digamos assim, até o momento em que Jesus tinha vindo a esse mundo, morreu na cruz, e a partir desse ponto, digamos assim, todo o seu legado moral teria sido encerrado naquele momento e a teologia teria acabado ali. Percebam como que isso também é totalmente antibíblico e totalmente antiteísta. E eles trazem umas noções bem distintas do que nós entendemos do que a Bíblia ensina. Por exemplo, o pecado. O pecado não seria trair um mandamento divino, uma ordem divina, mas seria trair um relacionamento. O arrependimento seria sofrer pela traição pessoal.
O perdão seria renovar o relacionamento, né? Se o pecado seria trair o relacionamento, o perdão seria renovar esse relacionamento, que está, diametralmente oposto com o que a Bíblia chama de pecado e de arrependimento, né? A fé seria o comprometimento com uma pessoa, com um ser. E a vida cristã seria agradar ao Senhor, seria agradar uma pessoa. Então percebam como que tudo dentro do existencialismo teísta, ele é centrado na pessoa. Schaeffer, dentro da sua obra O Deus que Intervém, fala o seguinte: podemos ter verdades substanciais, mas não exaustivas, e podemos discernir a verdade da loucura pelo uso do princípio da não contradição. Né? Enquanto ele falava dentro do existencialismo teísta, ele falava que o existencialismo teísta é exatamente cheio de contradições. Ele não respeita em nada o princípio da não contradição. Qual seria o significado da história humana dentro do existencialismo teísta? Sayre fala: a história, como registro de acontecimento, é incerta e sem importância. Mas a história, como modelo, tipo ou mito a se fazer presente e ser vivido, é de suprema importância. Então aqui os mitos ganham valor. Né? Então é isso que eu falei da questão do Deus está morto. Né? Então Deus queria deixar um legado moral à humanidade. Uma vez que ele tenha feito isso, acabou. Né? Então, assim, não teria mais a questão da teologia. Então, por exemplo, a Bíblia, ela não é considerada como inerrante e suficiente, por exemplo. Né? A Bíblia é considerada como um livro de histórias, como a gente viu lá, por exemplo, no deísmo. Né? Então, assim, a Bíblia ela conteria erros, conteria inconsistências, porque, na verdade, o objetivo da Bíblia seria simplesmente ser um código moral. Né? Então, Jesus morreu e ressuscitou, mas ao seu próprio modo. É o que, na verdade, Arnold fala em relação... Arnold é um grande também existencialista, teísta, na sua obra Deus e o Universo, Deus e a Bíblia. E ele continua falando o seguinte: Jesus morreu e ressuscitou, mas em seu próprio sentido, não deles. A queda não teria ocorrido no espaço-tempo, mas na vida de cada um. Então, olha só, quando eu falei lá, por exemplo, que a queda ocorreu, eles não entendem, por exemplo, o existencialismo teísta não entende que a queda foi um evento histórico dentro da linha temporal da humanidade, com Adão e com Eva, por exemplo. Ele entende que os seres humanos, assim como, por exemplo, no pelagianismo, os seres humanos eles nascem sem pecado e eles nascem livres de toda opressão, mas naturalmente o homem se rebela contra Deus. E aí vem a questão da queda, e aí vem a questão do pecado, muito mais pelo meio no qual o ser humano está inserido do que por ele próprio. Né? Então ele coloca o seguinte: a queda não teria ocorrido no espaço-tempo, mas na vida de cada um, ao se rebelar contra Deus, a descrição mitológica de uma experiência universal da raça. Eu coloquei aqui para vocês esse quadrinho, desculpa, mas eu só achei ele em inglês, ele completo, mas esse quadro, ele é um quadro de Schaeffer, tá? Dentro do Deus que se revela, e ele coloca, digamos assim, como que o pós-modernismo ele alcançou os diversos aspectos da sociedade. Então ele vai falar que isso começou lá com a filosofia. Então, dentro lá de Kierkegaard, né, assim, Kierkegaard ele considera ainda dentro da filosofia, não tanto dentro da teologia, isso teria atingido a arte, a música, a cultura em geral, e a teologia, ali ele coloca com a origem Kierkegaard, né, teria, na verdade, chegado ao existencialismo religioso com Karl Barth. Né? Então, dentro dessa escadinha, digamos assim, de como que o existencialismo ateísta ou a pós-modernidade chegou a alcançar até mesmo a teologia. Né? A gente vê aí a teologia, né, ortodoxa de Deus está morto, por exemplo, de Paul Tillich. Né? Então, assim, a gente não vai ter tempo muito de estudar a teologia de Karl Barth ou de Paul Tillich, por exemplo, mas são teorias que estão muito centradas no homem, né? Como eu falei para vocês, por exemplo, Barth, ele sofreu no campo de concentração, não sei o que, tal, viveu a Segunda Grande Guerra, tal, então tem todo esse contexto que esse pessoal aí estava inserido. Schaeffer ele fala o seguinte: desse modo, rejeitaram qualquer coisa considerada miraculosa e sobrenatural, inclusive milagres e o sobrenatural na vida de Jesus Cristo. Tendo feito isso, eles ainda esperavam encontrar um Jesus histórico por um método racionalista.
Então, assim, Schaeffer ele vem criticar esse existencialismo teísta, falando, olha, eles esvaziaram de Jesus do que Jesus era em si mesmo. Né? Então, se eles ainda assim queriam encontrar algo para chamar de Jesus, aí, um Jesus histórico, por um método racional, o que é totalmente inconsistente. Acreditar em Jesus, mas um Jesus diferente do da Bíblia, e tentar chegar isso pela razão. Isso é totalmente irracional para Schaeffer. Né? Enquanto que eles buscavam a racionalidade nesse modo de enxergar as coisas, Schaeffer fala como que isso é irracional. Né? Para a nova teologia é o que ele chama aí dentro desse existencialismo teológico, né, da neo-ortodoxia. Para a nova teologia, a utilidade de um símbolo tem relação direta com sua obscuridade. O que ele está querendo falar aqui? Quanto mais obscuro for um conceito, por exemplo, de Deus, melhor eu posso usar para os múltiplos desejos que eu quiser. Não, por exemplo, cruz, Jesus, pecado. Quanto menos as pessoas entenderem o que isso significa de fato, esses símbolos que a gente falou, exatamente como que os mitos ganham relevância, como que os signos ganham relevância aqui dentro, de linguagem, signos de linguagem ganham relevância. Schaeffer fala, olha, quanto menos as pessoas conhecerem o que significa de fato o significado dos símbolos, melhor eu posso usar para os meus próprios interesses, né? Melhor eu posso distorcê-los. Então ele segue, existe conotação como na palavra Deus, mas não há definição. O segredo da forçada teologia neo-ortodoxa é que os símbolos com conotação de personalidade dão uma ilusão de significado, mas na verdade eles não possuem significado. E se possuírem algum tipo de significado, não é o significado correto, o significado bíblico. São significados postos por homens. Então, dentro dessa confusão é que eles tentam colocar. Então, muitas vezes a gente pega uma obra de Paul Tillich, por exemplo, e vai falar de Jesus, de Deus, de morte, de pecado, de vida, só que não são os mesmos conceitos que o teísmo traz. Por isso é muito importante você, na hora de pegar um livro de teologia, né, saber quem é que está escrevendo. Né? Então, assim, senão a gente pode cair aí num grande problema. Então, pessoal, essa daí seria a aula sobre niilismo, né, muito mais como um pressuposto filosófico, um conceito filosófico do que uma cosmovisão. E aí as duas cosmovisões aí do ateísmo, o existencialismo ateísta, e do existencialismo teísta. Explicar isso em uma aula assim, seria algo muito difícil, assim, complexo, né, pelo tempo que a gente tem disponível para tratar com vocês, mas tentem se aprofundar naquelas literaturas que eu deixei, que ali já vai ter ali um bom fundamento, digamos assim, um bom arcabouço teológico para essa discussão. Então, que Deus possa abençoar vocês, obrigado e até a próxima.